Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje vamos falar de dois suplementos muito conhecidos para tratar dores nas articulações. São eles a glucosamina e a condroitina. Vamos falar o que é que são, como é que atuam no nosso corpo de forma a reduzir dores articulares. São os suplementos mais populares, de facto, para tratar dores articulares. A glucosamina pode tanto ser consumida separadamente, isoladamente, como pode ser consumida juntamente com condroitina. Mas antes de falarmos propriamente nos ingredientes, vamos procurar entender como é que funcionam as nossas articulações e porque é que elas começam a doer a determinada altura. Depois de percebermos isto, ficará mais fácil entender qual o papel da glucosamina e da condroitina na saúde das articulações. E portanto, neste momento estamos a olhar para uma articulação, representação de uma articulação. As articulações são o ponto de união de dois ou mais ossos, e são elas que permitem a mobilidade do nosso corpo. Nós estamos a ver aqui nesta representação dois ossos unidos por uma articulação. Podemos ver aqui a azul claro uma espécie de invólucro, é a cápsula articular, a cápsula que protege a articulação. Dentro dessa cápsula nós podemos ver aqui uma camada azul escura, é a cartilagem. Portanto, a cartilagem reveste a superfície dos ossos ao nível das articulações e é um tecido elástico e flexível que impede que os ossos contatem entre si, ou seja, impede que os ossos deslizem um sobre o outro, evitando assim o seu desgaste. Dentro da cartilagem existe um componente muito importante para a sua saúde, que é o colagênio. É verdade, o colagênio não serve apenas para dar elasticidade à pele ou para fortalecer cabelos e unhas, é também um componente importante da cartilagem, essencial para a sua manutenção. Dentro da cápsula articular nós podemos ainda ver aqui a tons de castanho claro o fluido sinovial, que é o fluido responsável pela lubrificação da articulação. É o fluido que contém todos os nutrientes necessários para a manutenção da cartilagem, para garantir que a cartilagem está em bom estado e, por consequente, a articulação também está em bom estado. Há um dado interessante a nível da cartilagem, é que, ao contrário de outros tecidos, o tecido cartilaginoso não recebe nenhum nutriente da corrente sanguínea, pois não possui vasos sanguíneos. Nós sabemos que o tecido muscular, todos os nutrientes que ele necessita para reparar, oxigênio, glicogênio, aminoácidos, vêm da corrente sanguínea. O mesmo não acontece no tecido cartilaginoso, ele é puramente abastecido por este fluido sinovial. Portanto, se nós queremos ter uma cartilagem intacta, uma cartilagem que impeça de facto que os ossos contactem entre si, que se desgastem, nós temos que ter o fluido sinovial a funcionar corretamente, nas proporções, em quantidades suficientes e com as propriedades também corretas. Então, conforme nós vimos, a cartilagem é essencial para a saúde das articulações. Ao longo da nossa vida, nós movimentamos naturalmente e vamos colocando alguma pressão sobre as articulações. E no caso de quem pratica exercício físico ou de quem levanta cargas pesadas, esta pressão é maior. Nós vamos usar aqui duas bananas para simular os ossos da nossa perna. Portanto, eu tenho aqui um fémur e uma tíbia. Tenho aqui também a cartilagem, portanto, cartilagem, o tecido que reveste a superfície dos ossos, impedindo o contacto entre si. E enquanto a cartilagem estiver intacta, estiver em perfeita condição, nós podemos movimentar-nos à vontade, sem sentir qualquer tipo de dor. O problema é que ao longo da nossa vida, quanto mais pressão nós colocamos nas articulações e também com o envelhecimento natural, a cartilagem pode ficar danificada. Pode chegar a um ponto em que o tecido cartilaginoso está mais fino, perdeu propriedades e, portanto, nesta situação, os ossos já conseguem contactar entre si. Existiu aqui uma redução do espaço articular, ou seja, o espaço articular é a distância que os ossos de uma articulação se encontram entre si. E neste caso, em que houve uma redução do espaço articular, o movimento já pode começar a doer. Tu vais começar a sentir alguma dor. Se até aqui tu não te preocupaste com a saúde da articulação, nesta altura deves de facto preocupar-te com a saúde da articulação, porque isto também vai afetar a tua amplitude de movimento. Não vais conseguir mover-te com tanta facilidade porque tens um problema de cartilagem danificada. A reparação da cartilagem está a par de componentes conhecidos como glicosaminoglicanos. O nome pode parecer difícil de dizer, mas ao fim de algum treino fica mais fácil. Glicosaminoglicanos, glucosaminoglicanos, glucosaminoglicanos, glucosaminoglicanos. Os glucosaminoglicanos são cadeias longas de polissacarídeos, portanto, várias moléculas de hidratos de carbono, e estão presentes no líquido sinovial, ou seja, são eles que conferem ao líquido sinovial as suas propriedades de elasticidade, de viscosidade, de forma a manter uma correta lubrificação da articulação. E é aqui que entra a condroitina. Porque a condroitina é um glicosaminoglicano. Portanto, a condroitina está presente neste líquido sinovial.
Outro glicosaminoglicano muito conhecido e que vocês encontram muito em fórmulas de suplementos para as articulações é o ácido hialurónico. Verdade, tanto o ácido hialurónico como a condroitina são dois glicosaminoglicanos, estão presentes no líquido sinovial, são necessários para a correta lubrificação da articulação. Agora que já sabemos onde é que entra a condroitina, qual é o seu papel, falta-nos falar na glucosamina. A glucosamina é aquilo que o corpo usa para produzir os glicosaminoglicanos. Ela encontra-se naturalmente em vários tecidos do corpo, sendo que pode ser encontrada em maiores quantidades na cartilagem e na articulação. Portanto, ela também é um nutriente essencial para a saúde da articulação. A nível dietético, ela é encontrada maioritariamente no marisco, e o marisco é a principal fonte de onde a glucosamina é extraída para mais tarde ser vendida sob a forma de suplementos. O corpo produz glucosamina a partir de glucose e de glutamina. O problema aqui é que muitas vezes a produção natural de glucosamina por parte do corpo é insuficiente para dar conta da necessidade de reparação da cartilagem. Por vezes a degeneração da cartilagem ocorre a um ritmo maior do que aquele que o corpo consegue produzir glucosamina. E é aí que os suplementos de glucosamina podem dar jeito. Vamos agora entrar na parte mais científica, vamos ver o que é que os estudos dizem sobre a glucosamina e a condroitina. E neste campo nós descobrimos que existe alguma informação contraditória. Ou seja, vocês conseguem tanto encontrar estudos que encontraram benefícios da suplementação com glucosamina na redução das dores articulares, na prevenção da degeneração da cartilagem, na prevenção da redução do espaço articular, mas também conseguem encontrar estudos que não encontraram nenhum destes benefícios. E aqui o grande problema é a indústria farmacêutica. Conforme nós vamos ter a oportunidade de ver, a indústria farmacêutica tem uma grande influência nos estudos sobre a glucosamina. A maior parte dos estudos sobre a glucosamina são financiados pela indústria farmacêutica. Isto por um lado é espetacular, porque se não fosse a indústria farmacêutica dar dinheiro para que estes estudos fossem realizados, nós provavelmente não teríamos metade da informação que temos sobre a glucosamina. Mas por outro lado, há a parte negativa. Eles não estão a fazer isto, não estão a financiar os estudos porque querem o teu bem, não é? Eles querem o bem do bolso deles e então metem a sua influência e muitas vezes os resultados destes estudos são exagerados. Existem atualmente 4 meta-análises, portanto 4 grandes análises feitas aos vários estudos que existem sobre a glucosamina e a condroitina. Vamos dar uma olhada sobre alguns deles, aliás sobre todos eles. A primeira meta-análise foi publicada em 2000, é a referência 1 aqui na descrição do estudo. É um estudo que levou em conta todos os estudos desde 1966 a 1999 e estudos que duraram mais de 4 semanas. Estudos que combinaram a glucosamina com a condroitina ou então apenas um dos ingredientes em separado. E de facto, nesta meta-análise foi descoberto que sim, estes dois ingredientes realmente são eficientes a tratar, a reduzir dores articulares, mas os investigadores chamaram a atenção para a possibilidade de influência da indústria farmacêutica. Descrição 2, aqui na descrição do estudo, a segunda meta-análise, levou em consideração 16 estudos feitos apenas com glucosamina e nestes estudos apenas um não encontrou benefícios da suplementação com glucosamina para a saúde das articulações. A coisa não parece estar mal, certo? Vamos até à terceira meta-análise, foi publicada em 2007, descrição 3 na descrição do vídeo. Esta meta-análise levou em conta 15 estudos. Os resultados foram positivos, mas novamente temos aqui os investigadores a apontarem que os resultados foram melhores nos estudos que foram financiados pela indústria farmacêutica. Ou seja, tu tens os estudos que não foram financiados pela indústria farmacêutica, tens os estudos que foram financiados pela indústria farmacêutica e estes são os que apresentam melhores resultados. Portanto, nós aqui podemos ver uma forte influência da indústria farmacêutica sobre os estudos da glucosamina. Passamos para a quarta meta-análise, publicada em 2010, é a mais recente. Considerou 10 estudos, num total de 3.803 pacientes. Ou seja, estamos a falar de estudos feitos em pessoas que sofrem de uma doença degenerativa das articulações, artrite, osteoartrite. E nesta meta-análise os resultados de facto não foram muito animadores. E aqui eu acho que vale a pena nós lermos a conclusão dos investigadores. Comparado com o placebo, nem a glucosamina, nem a condroitina, nem a combinação dos dois ingredientes foi eficaz a reduzir as dores articulares ou a impedir a redução do espaço articular. Dizem mais ainda, as autoridades de saúde e seguradoras não devem cobrir os custos destas preparações.
deve-se desencorajar prescrever estes ingredientes a pacientes que não tenham recebido tratamento. De facto, esta última meta-análise não pinta um quadro muito positivo sobre a glucosamina e a condroitina. No entanto, convém termos em mente que estes estudos foram realizados com pessoas com doenças degenerativas, ou seja, com pessoas cujo estado da cartilagem estava tão mau, estava de forma tão avançada, que já tinha resultado numa doença degenerativa. O que é que nós podemos concluir depois de vermos toda a literatura científica publicada em torno destes dois ingredientes para as articulações? De facto, apesar da forte influência da indústria farmacêutica que é visível, a glucosamina e a condroitina parecem ter um benefício para a saúde das articulações. A grande questão é o quantificar este efeito, qual é o impacto, porque aquilo que nós podemos ver é que para pessoas que sofrem, ou seja, pessoas que já sofrem de uma doença degenerativa, a glucosamina e a condroitina não parecem ser um tratamento eficaz, não parecem ser capazes de reverter esta situação completamente. Mas para indivíduos como eu e tu, que vão à musculação e começaram há pouco a sentir dores nas articulações, de facto, suplementar com glucosamina, condroitina, pode ajudar a impedir a degeneração da cartilagem num estado inicial, não é? Reduzir dores articulares. Funciona comigo, eu tenho sempre, faz parte dos suplementos que eu consumo sempre, regularmente. Consumo glucosamina mesmo quando não sinto dor articular, ou seja, consumo como forma de prevenção das minhas articulações. Sempre que eu começo a sentir alguma dor, costumo adicionar um ômega 3 para ajudar a reduzir a inflamação também, porque a dor na articulação pode também dever-se à inflamação dos tecidos. Portanto, isto é aquilo que nós podemos dizer sobre a glucosamina e a condroitina. Se vocês quiserem, se estiverem interessados em aprofundar mais o tema, podem ver aqui o artigo que eu fiz para o TAF Fitness, um artigo mais completo, mais exaustivo. Eu até toco em mais pontos, se tem efeitos colaterais, a suplementação com glucosamina, se tem como tomar, quantidades em que tomar. Portanto, sigam aqui o link caso queiram mais informação sobre a glucosamina. Já sabem que podem deixar os vossos comentários. Se gostaram do vídeo, deem um vosso like, é muito apreciado. Sigam-me nas redes sociais, eu tenho o Google+, e o Instagram, espero ver-vos por lá. E até ao próximo vídeo.